Então, boa tarde a todos e todas. Hoje a gente vai ter uma palestra, uma conversa com o Cassiano Roman, que é biólogo, é mestre, né? E trabalha com a mastozoologia. Ele vai explicar melhor para a gente. E hoje ele vai conversar sobre consultoria ambiental. Então, qualquer pergunta pode ser feita ali no bate-papo, tá? Que depois eu leio ou ele lê. Ou depois no final da palestra vocês abrem o microfone para conversar. Então, muito obrigada, Cassiano, por ter aceitado esse convite de estar aqui conosco e passo a palavra para ti. Ok, muito obrigado pelo convite. Que bom que eu sempre gosto quando me convidam para falar sobre esse trabalho, porque era uma curiosidade que eu tinha no meu tempo da graduação, quando eu fazia biologia, lá em Santa Maria. E naquele tempo não tinha lá muitas empresas de consultoria, eram bem poucas, para falar bem a verdade, era um mercado que estava nascendo. Isso era lá no início do ano 2000, né? Década de 2000. E já naquele tempo eu organizava lá simpósios e semanas acadêmicas e eu também tentava achar pessoas que trabalhassem com consultoria ambiental dispostas a falar sobre esse assunto para aquele público todo da biologia lá que estava curioso para saber como que poderia sair da biologia, sair da graduação de qualquer uma dessas áreas correlatas e poder trabalhar com consultoria ambiental. Então, e era bem difícil de achar essas pessoas. Então, hoje em dia ainda eu vejo que tem muita dificuldade para entender o que é o consultor ambiental. O consultor ambiental não é um aventureiro do mercado, é uma pessoa que precisa ter qualificação e sim enfrentar esse licenciamento ambiental que existe no Brasil, que é bastante completo e que está passando por pressões agora para modificações. São necessárias modificações no licenciamento? Sim, são, mas não do jeito que está sendo feito. Então, obrigado pelo convite. Eu vou tentar falar um pouquinho do que o consultor ambiental faz e depois para mostrar essas possibilidades para todos vocês e depois falar um pouco do que eu, como consultor ambiental em mastofauna, faço. Então, não é uma verdade absoluta, mas é um panorama de o que um consultor ambiental, principalmente um que trabalha com mastofauna, com mamíferos silvestres, faz tanto em campo, quando depois quando volta no campo e faz os seus relatórios, os seus pareceres. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, conforme eu vou falando aqui, já escrevam para vocês não esquecerem. Se vocês não entenderem alguma coisa que eu falar, às vezes eu falo muito rápido e acaba se perdendo. Então também anotem ali que a Marília vai vendo e ela pode parar no momento que for a palestra, a conversa, que eu volto e repito e a gente tira essas dúvidas. Pode ser no momento mesmo, não precisa deixar lá para o final, para vocês não esquecerem que vocês têm de dúvida ou não entenderam o que eu falei. Tá? Vamos lá então. Consultor ambiental, nome bonito, mas afinal de contas, o que faz um consultor ambiental? Consultor ambiental passa uma impressão que, por exemplo, um empreendedor está com uma dúvida: como é que eu faço para instalar um aerogerador? Aí pega o telefone e liga para uma pessoa que é um consultor ambiental. E aí, o que eu faço para instalar um catavento desses que geram energia para eu ganhar dinheiro? E aí a pessoa no telefone vai falar: não, tu tem que procurar tal lugar, e pegar essa licença, fazer tal coisa. Isso parece muito bonito, né? Seria o nome de uma consulta, né? Então, não é bem assim que funciona. O consultor ambiental é muito mais do que dar essa informação. Ele vai fazer uma execução não ambiental, porque seria acabar com o pouco que resta aí para nós, né? Não uma execução ambiental, mas então uma execução do serviço ambiental. Então, o nome talvez mais correto seria um executor de serviços ambientais, porque o executor, o consultor ambiental, eu vou chamar de consultor porque já está bem impregnado, né, esse nome na mente de todos, acredito que de vocês também. É quem coloca a mão na massa, é quem precisa ter o conhecimento, vai para campo
e executa as suas metodologias, as metodologias baseadas em instruções normativas. Aí vai depender um órgão ambiental que a gente vai prestar esse serviço, né? São obras de grande porte, como rodovias, linhas de transmissão que cortam estados, duplicação de rodovias, são sempre geridos pelo IBAMA. Outros empreendimentos, como parques eólicos, por exemplo, podem ser geridos pela FEPAM, pelo FEPAM no caso do Rio Grande do Sul, mas sim pelo governo estadual. E outros empreendimentos, como loteamentos residenciais, esses são geridos pela prefeitura de cada município, né? Semana que vem vocês vão ter uma palestra com um licenciador ambiental do município. Provavelmente ele vai falar sobre essas leis municipais. Mas, para a gente resumir, assim, qual seria o objetivo da consultoria? O principal objetivo é analisar os possíveis danos ambientais que determinado empreendimento vai causar e, através das metodologias que serão aplicadas em campo e depois dos relatórios feitos, o objetivo é que esses danos sejam diminuídos o máximo possível. Então, é passada uma orientação para o empreendedor de como ele deve atuar para diminuir esses danos ambientais, tanto para a flora quanto para a fauna. E, além disso, é inevitável que tenham danos ambientais, mas existem medidas para esses danos serem compensados. Então, aqui entra o objetivo da consultoria, de como o empreendedor vai compensar esses danos ambientais para o município, para o estado ou para a nação, ou seja, para a sociedade como um todo. E aí, onde é que entra o consultor? É o que eu já estava falando antes. Ele vai ter que estar por dentro das normas, das leis que gerem determinado tipo de empreendimento. E, através daquelas leis, aplicar as metodologias corretas para as empresas não serem penalizadas, evitando a degradação ambiental e todo esse dano ambiental, né? Também fazendo a mitigação ambiental, como falei no slide passado. Ali. Empreendimentos licenciáveis, para quem quer começar nesse mundo de consultoria ambiental. Tem uma lei que até hoje está em vigor, que é do CONAMA 237 de 1997. Lá fala sobre todos os empreendimentos que são licenciáveis no país. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, assim, das coisas que eu sei. Não é a verdade absoluta, não é as áreas que o consultor pode atuar, mas algumas delas. Gerenciamento de áreas contaminadas, gerenciamento de resíduos sólidos, isso a nível municipal pode ser, né? Como num aterro sanitário. Avaliação ambiental preliminar, isso é aplicável em licenciamentos para loteamentos residenciais. Investigação confirmatória ambiental, também associado a loteamentos, estudo de impacto de vizinhança, também são estudos geralmente feitos por profissionais generalistas que conseguem abarcar desde flora e fauna e também esses outros problemas que são ocasionados no licenciamento municipal, por exemplo. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do generalista e do especialista. Um outro documento também que é elaborado por consultores ambientais são planos de controle ambiental. Outro, relatório ambiental preliminar. Esses são todos produtos que são exigidos pelas instruções normativas de municípios, de estados ou do país. E o licenciamento ambiental também tem suas diretrizes, suas regras, suas leis, suas instruções normativas que o consultor ambiental deve saber, deve conhecer para poder saber o que vai fazer quando vai para campo e depois quando volta, quando vai escrever o seu relatório.
Deixa eu só ver aqui que eu não consegui passar. Os profissionais que eu, Cassiano, conheço que podem atuar como consultor ambiental. Os biólogos, por causa. E isso está muito relacionado com a grade curricular, tá? Então, tem instruções normativas também que estabelecem as pessoas que podem fazer levantamentos de fauna, levantamentos de flora, análises de áreas degradadas. É muito atrelado às grades curriculares. Então, biólogos, agrônomos, engenheiros ambientais, engenheiros florestais, ecólogos, geólogos, gestores ambientais e outros que eu não tenho tanto contato. Esses são as pessoas que estão mais ao meu redor. Então, o que eu posso falar com propriedade que fazem esses trabalhos de consultorias ambientais nos empreendimentos que eu trabalho. Vamos lá, o profissional autônomo, o consultor ambiental, tem que ser um profissional autônomo ou tem que trabalhar numa empresa regida pela CLT? Pode ser os dois. Você pode ser um profissional autônomo e prestar serviços para empresas que são contratadas, por exemplo, no meu caso, pelo DENIT. É aberta uma licitação, as empresas participam dessa licitação, e vai ter uma empresa vencedora. Então, essa empresa vencedora contrata um profissional autônomo, que não precisa ter o vínculo empregatício com a empresa. Pode ser, então, uma empresa que não tem funcionário nenhum? Sim, pode ser. Uma empresa que não tem funcionário nenhum, ela pode ganhar essa licitação e depois ela sai contratando esses profissionais. Ela faz um vínculo que é através de contrato, mas contrato pelo tempo que esse estudo ambiental vai durar. Ou então, pode ser uma empresa com lá seus 2, 3, 4, 5, 10 profissionais que são contratados, né, pela CLT, e essa empresa vai ganhar a licitação e vai cumprir o trabalho com aqueles funcionários. Aí tem lá a questão de 8 horas de trabalho, que são depois compensadas em folgas ou férias ou horas adicionais, né? Que uma coisa que é realidade, quando um profissional autônomo como eu, a gente vai para campo, não tem muito essa questão de horário. Uma pessoa, por exemplo, que trabalha com os passarinhos, o ornitofauna, ele tem que ir para campo antes do sol amanhecer. E até a metade da manhã, o trabalho dele acabou. Um pessoal que trabalha com herpetofauna, ele não precisa estar em campo de manhã cedo. Ele pode estar em campo depois que o sol já esquentou, que vai, os animais vão começar a se movimentar, e depois vai ter um período de folga no horário do meio-dia, que é o período mais quente do dia. Eles não têm por que estar em campo, porque não vão achar bicho nenhum. E depois voltam para o final da tarde, início da noite, para procurar animais de hábito noturno. Eu, de mastofauna, eu tenho que mais ou menos acompanhar também o horário dos animais. Eu instalo armadilhas, ratoeiras, que são essas aqui, por exemplo. Deixa eu ver se vocês vão enxergar. Isso aqui é uma ratoeira, assim. É tão estranho de mostrar assim na tela do computador, eu estou acostumado a mostrar ao vivo, mas enfim, isso é uma ratoeira que eu levo nas viagens, ela é dobrável. Essas ratoeiras são instaladas no final, num dia, e geralmente as capturas nessas ratoeiras acontecem à noite, tanto de ratos quanto de cuicas, que são marsupiais. Então, nas primeiras horas do dia, é obrigatório que eu vá revisar essas armadilhas para que os bichos não morram. E aí, depois, à noite, também é o horário que os mamíferos mais se movimentam. Então, eu preciso estar em campo também para tentar enxergar esses bichos diretamente, né? Que é o registro mais confiável possível. Ou através de outros mecanismos que mais para frente eu mostro para vocês. Tá. E eu tenho que ser especialista ou generalista? Especialista num grupo. Eu sou especialista. Sou especialista em mamíferos. Mamíferos de pequeno, médio e grande porte. É bastante coisa? Sim, é um monte de coisa. Nossa fauna tem um monte de grande porte? Não, pouquíssimos. Médio porte já tem mais e de pequeno porte tem muitos. Então, eu sou capacitado desde a minha graduação. Eu sempre trabalhei com
ratos e marsupiais e cuicas. Então, eu aprendi ao longo do tempo ir diferenciando esses animais. É melhor ser especialista ou ser generalista? Generalista vai ser aquela pessoa, por exemplo, que vai pegar um loteamento residencial no município para licenciar essa área de terra e fazer todo o trabalho. Esse generalista ele vai ter que trabalhar com fauna, com flora e com outras burocracias a mais, lidando com os órgãos ambientais diretamente, né? É melhor ser especialista ou generalista? Não tem uma resposta para isso. Vai ser melhor o que você conseguir fazer. Ah, mas eu estou começando. É melhor eu ser especialista ou ser generalista? Talvez, pelo mercado de trabalho de hoje, seja melhor ser generalista, pela quantidade de opções que podem ser licenciáveis. Vamos lá. Ônus e bônus dessa profissão. Viagens. Ela pode ser um ônus, que dá para viajar pelo país todo, fazendo os trabalhos, mas também pode ser um bônus, perdão, ou pode ser um ônus, porque vai ter que ficar muito tempo fora de casa. Vai ter que abrir mão da tua cama, do teu chuveiro quente, da tua comida deliciosa, da comida da mãe, e ganhar o mundo, literalmente. Tu não sabe onde é que tu vai comer, às vezes tu não sabe onde é que tu vai dormir, tu não sabe como tu vai chegar lá, às vezes, e entre o ponto inicial, entre o ponto de saída e o ponto de chegada, tem muitas curvas e muitos percalços para serem ultrapassados. E é bom ficar sozinho, trabalhar sozinho, ou é ruim trabalhar sozinho? Depende do teu perfil também. E também depende do estudo. Vão ter estudos que a pessoa vai trabalhar sozinha e tem outros estudos que a pessoa vai ter que trabalhar em equipe, porque exige informações de mais profissionais. Então, o que pode ser um bônus para uma pessoa, pode ser um ônus para outra. Dados. Se a pessoa for para campo, tiver muitos dados, isso é ótimo. Porém, se não tiver nenhum dado, tiver zero dado, isso também é uma resposta para determinada situação. É ruim não ter dado nenhum? Depende. Não ter dado nenhum pode falar muitas coisas também. Pode ser que toda a fauna já foi impactada, tu não registrou nada, ou pode ser uma área ainda virgem, que ela vai ser povoada futuramente. Só um exemplo grotesco, assim, né? Estou passando para vocês. Mas vejam que o ônus e o bônus dessa profissão depende muito do perfil de cada um e da vontade que a pessoa tem de realização do estudo. Então, tem que ter CNPJ para ser um consultor ambiental? Não necessariamente. Como já introduzi esse papo antes, né? Não precisa ter, tu vai prestar serviço para empresas que têm o CNPJ e aí tu só vai ser um prestador de serviço para ela. Então, tem empresas terceirizadas e aí tu vai ser uma pessoa quarteirizada, por exemplo, que eu costumo dizer muito de mim. Eu sou quarteirizado. Eu sou a pontinha lá de toda essa cadeia do licenciamento ambiental. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ter a minha empresa e fazer os trabalhos que eu consigo para a minha empresa e, além disso, prestar serviços para essas outras empresas que são minhas parceiras ou que gostam do meu trabalho ou que eu já prestei serviço uma vez, duas vezes e continuo prestando serviço para ela porque a empresa não tem um profissional como eu dentro do quadro de profissionais dela. Então, vejam que o licenciamento ambiental e tudo que envolve ele é muito variável. Tem diferentes perfis para empresas e para profissionais. Aqui também eu já estava começando a falar sobre isso, né? É melhor grandes projetos como duplicações de rodovias de 700, 800 quilômetros, linhas de transmissão de 1.000 quilômetros, parques eólicos, ou trabalhar em licenciamento de postos de combustível, licenciamentos de loteamentos residenciais, licenciamentos de propriedades rurais. Dentro de propriedades rurais existe uma gama gigantesca
de empreendimentos que são licenciáveis. Então, vai depender do perfil, novamente, de cada um, do conhecimento que a pessoa quer ter, da realidade que ela vive, para buscar esses clientes, dá para a gente chamar assim. Então, sempre é legal atuar nesses pequenos empreendimentos para começar, porque ali tu vai ganhando uma base de conhecimento e fazendo o seu catálogo, fazendo sua propaganda. Você vai criando know-how, como lidar com os órgãos licenciadores, também como fazer os relatórios. Você vai criando seus modelos de relatórios, vai criando parcerias, vai buscando conhecimento de diferentes fontes. E com isso tudo, conforme vai aumentando o teu conhecimento, os empreendimentos podem se tornar maiores. Porque, geralmente, empreendimentos maiores, licenciados pelo órgão federal, eles são mais completos, são mais exigentes, não mais completos, mais exigentes, porque é necessário um nível de detalhamento um pouco maior que de empreendimentos mais simples, posso dizer assim. Além disso, se a pessoa não se acha apta a fazer, sendo ela generalista ou especialista, se ela não se acha apta a executar esses serviços, a pessoa pode ter uma empresa, mesmo assim, pode ter uma empresa de consultoria ambiental. E aí, através dos contatos que ela vai ter, ela vai contratando as pessoas. Vai contratando as pessoas e vai, pergunta lá o preço, fulano, quanto você cobra para fazer o laudo de vegetação desse loteamento? Eu cobro X. Aí vou conversar com outra pessoa. Fulano, quanto que você cobra para fazer a topografia desse loteamento? Eu cobro 2x. Então, vai somando todos esses, e depois coloca o valor que a pessoa quer ganhar, as despesas da empresa, e passa esse valor para o empreendedor, no caso dessas contratações diretas, né? No caso de licitações, é, a- a- essa empresa forma um preço e depois entra a licitação e vê até onde que ela pode chegar, que geralmente são leilões, né? Leilões ao contrário, ou seja, quem dá o melhor ou menor preço, quem dá o menor preço para o empreendedor vai vencer essa licitação e executar o serviço de licenciamento ambiental. Então, vou começar por onde? Não esperem pegar, não esperem se formar, não esperem pegar o canudo para poder começar a atuar como consultor ambiental. Eu, por exemplo, eu entrei na universidade em 2002. Em 2003, eu já estava atuando no licenciamento ambiental através de professores da universidade que precisavam de mão de obra para ir para campo. Então, em 2013, eu já comecei a acumular conhecimento, principalmente principalmente não, unicamente em mamíferos, mas principalmente nessa diferenciação de ratos, de roedores, porque são 700 espécies que existem no país. Então, é um trabalho muito demorado, que exige muito tempo. E ao longo de toda a universidade, do mestrado, eu sempre participei de expedições a campo e participava da elaboração de relatórios. Eu fui ganhar dinheiro a primeira vez no segundo ano do mestrado, que eu fui para campo também, passei lá uma semana e ganhei R$ 70. Foi a primeira vez depois de 6 anos que eu ia para campo que eu consegui dinheiro. Mas todos esses 6 anos primeiros, me possibilitaram que eu estivesse trabalhando até hoje, desde 2008, foi a primeira consultoria que eu fiz, até hoje, 2021, por causa desse conhecimento que eu acumulei. Então, se interessem em ajudar colegas que estão fazendo trabalhos, tentem contato com empresas de consultoria para fazer um estágio, para conhecer como é o processo. Isso tudo, médio e longo tempo, vai trazer muito retorno.
como eu estava falando também antes, para quem está começando, é sempre melhor pegar empreendimentos pequeno e médio porte, né? Tem diversos empreendimentos licenciáveis, por exemplo, postos de combustível, locais de mineração de areia, arquitetos precisam muito de consultores ambientais, porque na elaboração dos relatórios dos empreendimentos deles, tem a legislação também de cada município, exige área verde em loteamentos, áreas para absorção, para áreas livres de construção em terrenos de prédios, por exemplo, para absorção da água. Isso já é realidade em muitos municípios. Então, esses profissionais também são fontes para a gente aprender. Ah, mas eu não conheço nada. Eu moro no interior, dentro de uma propriedade rural, como eu falei antes também, tem diversas atividades que são licenciáveis, como criação de porcos, tanques de peixes, lavouras. Então, vai conhecer as normas dessas que regem a propriedade rural para ir conhecendo isso. E aí, a pessoa que sair, que tiver um pouquinho desse conhecimento, já vai saber muito mais do que as outras. Vai saber muito mais do que o proprietário rural. Porque o proprietário rural não está interessado. Ele quer criar, ele quer plantar, ele quer derrubar o mato. Só que ele não sabe quanto que ele pode derrubar. Aí que entra a parte desse consultor ambiental, de trabalhar com o órgão licenciador e falar para esse proprietário rural o que ele pode fazer e até que ponto ele pode fazer. Sempre pensando em preservar o meio ambiente e, claro, conciliando com a produção, que é inevitável, né? Um produtor rural não vai ficar no campo se não tiver produção para se sustentar. Outras fontes para conseguir clientes. Escritórios de contabilidade. Muitos têm proprietários rurais como clientes. Então, faz uma parceria com esses escritórios de contabilidade. Parcerias, isso aí, de troca de conhecimento. Eu não sou muito a favor de receber indicação de um cliente e eu ter que pagar por isso. Eu nunca fiz isso. Mas tem muita gente que faz. O escritório de contabilidade indica pro profissional qual propriedade precisa de auxílio e o consultor ambiental repassa uma quantia para a contabilidade. É certo ou errado? Vai da consciência de cada um. Advogados também que estão envolvidos com processos ambientais também são uma fonte para conseguir clientes. Outras empresas de consultoria. Então, essas contratações muitas vezes demoram meses, anos até para a pessoa ser contratada, para o profissional ser contratado. Nesse meio tempo, o profissional não pode ficar parado. Tem que ir conhecendo a legislação, fazendo aquele portfólio que eu falei anteriormente. Essas dicas voluntárias também, muitas vezes, alguém lá, vamos supor que você entrou em contato com um advogado. O advogado vai saber menos que você sobre o assunto licenciamento ambiental. Ele vai entrar em contato contigo para saber, essa questão aqui da fonte, da água que está aparecendo em determinado lugar que foi soterrado. Isso aqui era uma fonte mesmo ou era só uma água que estava percolando, né, que a gente fala? Estava aparecendo ali só no momento de chuva. Então, e se você der uma dica dessas para esse advogado, você vai criando uma parceria com ele. Tu resolveu um problema para ele e nesse momento não ganhou nada financeiramente. Mas futuramente, quando o advogado precisar de algo mais completo, mais que dedique o relatório, por exemplo, ele vai entrar em contato contigo certamente, porque ele sabe que tu tem qualidade para fazer aquele trabalho. Bom, eu vou entrar no meu trabalho. A gente está em 20 minutos? Duas. Tá. O meu trabalho. Como eu já estava falando também, eu sou mastozoólogo, então eu trabalho com mamíferos silvestres. Eu, eu comecei nesses empreendimentos maiores. Os estágios que eu fazia na universidade, estágios voluntários, eu fui para usinas hidrelétricas, eu fui para duplicações de rodovias
e eu fui para linhas de transmissão também. Então, sempre foram empreendimentos de maior porte. Então, eu fui inserido nesse mundo do licenciamento ambiental já nesse nível mais específico. Então, eu sempre fui direcionado a ser um especialista. Eu sempre trabalhei com mamíferos. Hoje em dia, por exemplo, se eu fosse fazer um trabalho, por mais simples que fosse, generalista, sei lá, um licenciamento ambiental de um loteamento, de um pequeno loteamento de qualquer município, seria muito difícil para mim, porque eu não tenho conhecimento de outros grupos, não tenho o conhecimento de vegetação. Eu conseguiria fazer? Sim, provavelmente sim, contando com a minha rede de contatos, trocando ideia com muita gente para saber as metodologias que eles usam e aplicando em campo. Ia ficar tão bom quanto um generalista que faz isso já começou, por exemplo, há 1 ano, nem precisa ser 10 anos. Não, não ia ficar tão bom, mas eu ia conseguir cumprir o que o órgão ambiental, licenciador de um loteamento, exige, mas seria difícil para mim. Que metodologias que eu vou usar nos meus estudos? Sempre existe um termo de referência, que são as instruções normativas emitidas pelo IBAMA, no meu caso, né, e que já foram elaborados por um órgão que é a CGMAB, daqui a pouquinho eu falo também. Ele que é CGMAB é um centro para as rodovias, principalmente, né? Para pavimentação e duplicação de rodovias federais. Então, vai ter um termo de referência falando que eu tenho que utilizar tanto naquelas armadilhas, fazer a amostragem na área interferida e na área controle da rodovia, por quantos dias que eu vou fazer esse estudo e depois o que eu preciso apresentar no relatório. Então, esse é é o meu norte. Esse termo de referência, meu relatório vai estar sempre baseado nesse termo de referência. Se eu não cumprir algum dos pontos, o órgão licenciador vai devolver o relatório pedindo para que eu contemple esses pontos. Vai depender também da fase do empreendimento que o empreendimento está, se é uma licença de instalação, se é uma licença prévia, que é a primeira, se é licença de instalação, antes de instalar o empreendimento, e a licença de operação, que é após o início de operação do empreendimento. Por exemplo, para tentar facilitar para vocês, num parque eólico, primeira é licença prévia. Licença prévia, a gente tem que fazer estudos na área que se pretende implantar esse parque eólico, e aí lá a gente vai ter a localização já de cada um dos aerogeradores. E a gente vai lá analisar para ver se é viável que aquele empreendimento seja instalado naquele local e naquela conformação. Por exemplo, se a gente pegar uma área cheia de montanhas, todos os aerogeradores ou os cataventos, provavelmente eles vão querer colocar em cima das montanhas, né? Será que isso realmente é viável? Pode ser assim? Todos em linha reta, formando um paredão, por exemplo, para as aves, será que elas vão ser impactadas de uma forma maior ou menor naquela conformação? Tá, passou a licença prévia. A gente vai lá, faz os estudos de campo e dá o parecer. Depois, vamos supor que foi aprovado isso. Vai para licença de operação, licença de instalação. Os aerogeradores vão ser instalados, os estudos ambientais continuam. E aí, depois de todos instalados, entra a licença de operação, que é quando realmente os cataventos vão começar a funcionar. As metodologias vão ser as mesmas nas 3 fases? Não. Cada fase tem uma metodologia diferente para cada um dos grupos. O que eu usei lá na primeira, na LP, na licença prévia, talvez eu não use depois na licença de instalação. E algumas metodologias, sim, serão as mesmas, porque a gente vai ter que comparar o antes, o durante a instalação e o depois, que já começou a instalação, o funcionamento
dos cataventos. Então, depende muito do tipo de empreendimento e depende das instruções normativas que devem ser sempre seguidas pelo profissional. Então, materiais e métodos podem ir modificando ao longo das licenças, como algumas podem ser as mesmas durante as 3 fases do empreendimento. Eu vou começar com um exemplo para vocês, que é um exemplo de contratação direta do empreendedor. Contratou uma empresa, porque lá na cidade, isso aqui era em Cascavel, tem um caso lá num lago que tem capivara lá há muitos anos, e as capivaras começaram a se reproduzir muito, demais. E aí essas capivaras começaram a trazer risco para a população, invadindo a vizinhança, levando carrapatos, risco de doenças. Então a prefeitura foi obrigada a fazer um estudo ambiental numa reserva indígena para tentar realocar essas capivaras para essa reserva indígena. Então a gente foi contratado, nós montamos o plano de trabalho, apresentamos para o órgão licenciador, que era a Secretaria do Meio Ambiente do município, eles aceitaram o plano de trabalho, a gente foi para campo, fizemos as amostragens previstas lá naquele plano de trabalho, que era a caminhada, que são transectos, né, dentro dessa reserva indígena. A gente dividiu a reserva indígena para tentar ter a amostragem de toda ela, né? E aplicando ali transecções, instalação de armadilhas fotográficas. Durante as transecções tem avistamentos, entrevistas com a população indígena, também para conhecer a fauna lá do local. Depois dessa campanha em campo, parece redundante, mas enfim, campanha de campo, né? Foi elaborado um relatório, que esse relatório foi apresentado para a Prefeitura de Cascavel, dando o nosso parecer sobre a realocação dessas capivaras lá para a reserva indígena. A área indígena é toda essa que está marcada. Então, aqui a gente dividiu em quadrantes e fizemos a amostragem dentro dessa área indígena. Então, ali a gente utilizou armadilhas fotográficas. Esse é um dos modelos de armadilhas fotográficas. Transecções noturnas, aqui, que é varrer estradas que são possíveis de entrar de carro com uma lanterna de grande alcance, né, potente. Entrevista com indígenas para saber os animais que ocorriam na área e que não ocorrem mais, além de reconhecimento por pegadas, né? E esses são métodos que não são invasivos para os mamíferos, por exemplo. Eu vou ver a pegada de um bicho e através da pegada eu vou saber que aquele bicho existe naquele determinado ponto sem eu ter visto ele. A mesma, quase a mesma ideia são as armadilhas fotográficas. Elas ficam trabalhando 24 horas por dia em determinado lugar e mediante iscas atrativas que a gente coloca na frente delas, né? Os bichos passando, vai disparar uma foto ou um vídeo e a gente vai saber que aquele bicho existe ali também sem a gente pegar ele, né? Diferente dos roedores e marsupiais, como eu estava falando antes. Então, a gente foi para campo, fez tudo aquilo lá, fizemos a análise dos dados, montamos lá os nossos pareceres, fizemos um relatório com o nome científico, o nome comum dos animais em português, nome em caigangue e o nome em guarani. Então, foi um relatório trilingüe que a gente apresentou para a Prefeitura de Cascavel. E também que esse relatório pudesse ser compartilhado com as lideranças indígenas, né? Então, isso facilitou um pouco esse trabalho entre a prefeitura e a população indígena. Foi feita essa translocação? Não, até hoje, até onde eu sei, não foi feita, porque tem muitas questões lá de ONGs falando sobre direitos dos animais, e essa questão, eu vou pegar um problema daqui e vou levar para os índios, mas não é bem assim. A ideia toda seria
capturar aquelas capivaras, tirar qualquer doença, desvermifugar aquelas capivaras, fazer uma quarentena e depois largar dentro da reserva indígena, que seria onde ela teria um controle um pouquinho maior de natalidade, né? Uma porque os indígenas iam se alimentar da capivara e outra porque lá existem predadores naturais que iam conseguir diminuir ou manter essa população mais ou menos estável, como o puma, né, a onça parda. Outro estudo que eu participei por muitos anos, e esse foram de 4 anos, são lá na fronteira oeste, em Santana do Livramento. Bom, são 3 parques eólicos que foram instalados lá e eu participei desse monitoramento dos morcegos lá. Então, também nas 3 fases, na licença prévia, licença de instalação e na licença de operação, LP, LI e OLO. Esses 3 parques eólicos estão aqui, bem nesse cantinho aqui embaixo, pequenininho, do verde. Esse verde aqui é a reserva do Ibirapuitã. Então, uma reserva do Pampa Gaúcho, bem grande, que contempla 4, 5 municípios. E lá no cantinho tem os parques eólicos. Então, é a APA do Ibirapuitã, a Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã. Esses são os 3 parques desse primeiro estudo. Cada um dos parques tem 15 aerogeradores. Eles têm 100 metros de altura, cada um dos aerogeradores, cada um dos cataventos, sendo que a hélice tem 50 metros. Então, esses cataventos atingem a altura de 150 metros. São cataventos vindos da Alemanha. Vamos lá, como é que metodologias foram usadas lá? Vou tentar passar rápido para não me prolongar muito. Então, foi feita uma inspeção ao redor dos aerogeradores para ver se tinha animais mortos. Isso, obviamente, na licença de operação já, tá? Não mencionei antes. Mas, enfim, os morcegos e aves vão morrer depois que as hélices estão funcionando. A gente utilizou também um detector de ultrassom chamado BAT Detector, que a gente vai fazendo transectos, caminhadas ao redor dos cataventos e com isso, no momento que os morcegos passam, eles emitem infrassons que são captados por esse aparelho. E também a busca por abrigos que os morcegos pudessem se proteger durante o dia nas imediações dos parques eólicos. Então, essas são 3 metodologias básicas, assim, em parques eólicos. Na licença prévia também, só para vocês verem a diferença, tem a captura de morcegos, que são através de redes de neblina. Essas são as mesmas redes para pegar as aves, que são utilizadas até hoje em parques eólicos, apesar de eu achar que não são tão produtivos, porque essas redes de neblina a gente instala no máximo ali 10 metros do chão. E a gente vai capturar os animais que têm esse hábito de voar ou de se alimentar perto do chão, até 10 metros de altura, por exemplo. Sendo que ali os animais que seriam impactados, né? Vou voltar lá na altura dos cataventos, seriam animais que voam entre 50 metros de altura e 150 metros, né? Que é a altura o comprimento da hélice, seria até a metade da torre, então de 50 metros até 150 metros. Esses são os animais que mais são impactados nos parques eólicos e que não são contemplados nessa licença prévia nas capturas com rede de neblina. A metodologia para a busca das carcaças consiste basicamente de fazer adoração ao Deus Vento, como eu chamo, que é ficar girando ao redor vou mostrar aqui, ficar girando ao redor aqui no meio tá, aqui no meio é o catavento, tá, para vocês entenderem. E aqui a gente vai ficar girando ao redor do catavento para tentar achar as carcaças de aves e de morcegos. Então a gente fica fazendo saudações ao Deus Vento, até que a gente acha as carcaças.
É eficiente isso? Sim, é eficiente, a gente acha bastante bicho. Mas é um trabalho bem cansativo, é demorado e é dificultado. Alguns dos motivos, vegetação alta, construção próximas dos. Aqui é uma torre do catavento, tá? Então tem algumas construções perto, não de casas, porque a lei também não permite que tenha construção a menos de 200 metros dos cataventos, mas tem outras construções, como de animais, tal. Então, isso tudo dificulta a visualização dessas carcaças, tanto de aves quanto de morcegos. E aí entram várias outras questões que talvez vocês nunca tenham imaginado, mas vão começar a imaginar agora e ver agora, que são essas. Eficiência do observador. Quanto que uma pessoa é eficiente para conseguir achar essa carcaça? Que o morcego, imagina, tem bichinhos que têm 10 gramas. Então, são bichinhos pequenininhos, eles não vão cair de asa aberta falando, oi, tô aqui, olha aqui eu. Não, eles vão estar lá num buraquinho, são pretos, são escuros, então é muito difícil de encontrar. O tamanho da vegetação é difícil, se a carcaça já está podre ou se ela é recente. Então, são vários fatores que dificultam todo esse encontro. Áreas alagadas também é difícil. Como é que o pesquisador ali vai entrar num açude, por exemplo, para ver se tem um bicho que morreu lá? Não tem como. Plantações de arroz também dificulta muito. E, obviamente, que a eficiência humana é muito baixa. Já foi avaliada entre 8% e 12% a eficiência humana para achar essas carcaças. Sendo que a maior eficiência são de cachorros treinados especificamente para isso, que podem chegar até 90% de encontro de carcaças. É utilizado hoje em grande escala? Não, não é. Porque as empresas que constroem ou que têm têm a responsabilidade pelos parques eólicos, muitas vezes não conseguem colocar nas licitações essa exigência de cachorros apropriados para o serviço, porque não existe um certificado brasileiro demonstrando a eficiência de determinado cão para a busca de carcaças. Muito vai do interesse das empresas, porque é um custo muito alto, né? Ter um cachorro desses e treinar ele, manter ele, para não saber quando vai usar. E mesmo quando vai usar ele, ele tem regras que devem ser seguidas para ele, de trabalhar de 4 a 6 horas por dia, com intervalos grandes, não pode trabalhar em horários muito quentes. Então, é um custo muito alto que as empresas muitas vezes não conseguem absorver. Seria o ideal? Sim, seria o ideal. Mas, infelizmente, até hoje não é exigido por causa dessas dificuldades de certificação. Esse aqui é o tal do BAT Detector que eu falei antes para vocês, que são percorridos transectos com paradas. A cada 50 metros, por exemplo, são feitas paradas. Todos esses tracinhos aqui são os transectos que eram realizados dentro dos parques eólicos. Vejam que aqui também a gente tentou contemplar áreas que tinham plantação de eucaliptos, áreas com mata nativa e áreas com recursos hídricos e de campo aberto. Então, ao longo de todos esses 3 parques eólicos aqui, tem transectos que contemplam todas essas diferentes paisagens. São que são 12 transectos, se eu não me engano. Isso. Então, se eu não me engano, tinham quatro paisagens e então tem 3 repetições de paisagem por cada uma dessas. Por que isso? Por que é importante fazer isso? Para existirem réplicas. No momento que a gente for fazer análise e estatística disso, a gente tem réplicas daquelas paisagens, para ver se um comportamento que aconteceu, vamos supor lá no transecto 2, é o mesmo que aconteceu no transecto 5, que é a mesma paisagem, e que é o mesmo que aconteceu no transecto 9, que também é a mesma paisagem. Se tiver uma réplica, se essas 3 forem réplicas e o mesmo comportamento dos animais, por exemplo, uma taxa de contato altíssima, for encontrado nesses 3
transectos com a mesma paisagem, é sinal, tudo indica que esse comportamento vai se repetir também em outras paisagens semelhantes a essa. Conseguiram entender isso? Se não conseguiram, anotem ali, mande a pergunta que depois eu tento exemplificar um pouquinho mais. Mas essa questão da réplica na metodologia é muito importante no momento que a gente vai falar estatisticamente desses estudos. Então, aqui são casas abandonadas também, que a gente fazia a busca por abrigos. E aí aqui está um panorama das espécies que foram encontradas lá nesses 3 parques eólicos, de setembro de 2011 a agosto de 2015. Foram 48 campanhas ao longo de 48 meses consecutivos, né? Foram 210 carcaças encontradas, sendo que a espécie que mais foi encontrada, Lasiurus cinereus, que é esse bichinho aqui, ó. A gente pensa morcego, às vezes a gente pensa aqueles morcegos vampiro, né? Mas não, os morcegos são maravilhosos, são lindos, são bonitos. Claro que o conceito de bonito também é muito relativo, mas enfim, quando a gente começa a trabalhar com espécies assim, a gente cria cria uma parceria, cria um carinho maior por esses animais. E a gente, no momento que a gente conhece mais, a gente gosta mais das coisas, né? Sendo que, fazer um parênteses, dos morcegos vampiros, existem apenas 3 no mundo, sendo que apenas 2 no Brasil. Três espécies, né? E são 711 espécies no mundo todo. A grande maioria se alimentam de insetos. Tá, por que que esses morcegos vão morrer nos parques eólicos? A conclusão mais óbvia, assim, para quem nunca parou para pensar, as hélices ficam girando, vão bater no morcego e o morcego vai morrer. Não. Aí que entra o papel do consultor ambiental. Onde é que a gente vai buscar esse conhecimento? Em artigos científicos falando sobre parques eólicos no Brasil e no mundo. Ali a gente vai precisar conhecer. E aí a gente vai ver que essa questão das hélices batendo nos animais, tipo, decepando eles, é o que menos ocorre. Corre muito pouco. Uma, porque os, os morcegos têm eles se locomovem pelo sonar, né? Emite o som, vem que não tem obstáculo nenhum e seguem a sua vida, né? Ou para se deslocar ou para se alimentar. Nas hélices é complicado porque a velocidade que pode chegar naquele aerogerador que eu mostrei para vocês, lá na pontinha, é 320 quilômetros por hora. Vou repetir, 320 quilômetros por hora. Então, isso é muita velocidade. Os morcegos, no momento que eles emitem o som, a hélice não está na frente deles. E no momento que eles vão passar, a hélice pode estar. Então, pode sim ocorrer essa batida e os morcegos morrerem por causa da pancada. Mas o que a gente vê em campo é que isso era bem difícil de ocorrer. A gente não via os animais machucados, a gente via os animais mortos. E porque eles estavam mortos? A maioria deles, isso não que a gente fez uma análise lá de Santana do Livramento, mas sim os estudos mundiais feitos com isso, respondem que são esses barotraumas. Entre todas essas outras hipóteses que tem aqui embaixo, eu destaquei barotraumas. Barotraumas simplesmente é a ruptura da membrana dos pulmões. Então, o animal acaba morrendo sufocado. Como é que ocorre isso? Quando tem essa ponta aí da hélice chega a 320 km por hora, ela desloca muito ar. Então, essa diferença de pressão vai fazer com que essa membrana interna dos pulmões dos morcegos, seja rompida. Então, não é pela pancada, mas sim simplesmente, entre aspas, pela diferença de pressão ocasionada pela velocidade da hélice. Isso é um dos casos também com as aves, né? Da ruptura dos pulmões das aves por causa dessa diferença de pressão. Tá, beleza. Mas aí, aqueles 210 carcaças que vocês encontraram lá, é bastante ou é pouco para os 45 aerogeradores dos 3 parques eólicos? Aí também vai entrar o conhecimento do consultor para poder fazer comparações, para analisar quantas espécies são conhecidas lá daquela região. A gente identificou, acho que
12 espécies, sendo que o Rio Grande do Sul tem 44 espécies hoje em dia, e sendo que lá naquela região são 22 espécies. Então, a gente identificou quase 50% das espécies que ocorrem lá, que morreram por causa dos aerogeradores. Mesmo assim, isso é bastante ou é pouco? Vamos começar a esmiuçar um pouquinho mais. Esse é o papel do consultor ambiental no meu caso lá. 210 carcaças registradas. Isso dá uma média de 4 carcaças por mês ao longo dos 48 meses. Ou então, de 0,09 carcaças por mês em cada um dos 45 aerogeradores dos 3 parques eólicos. Opa, mas então morre pouco morcego no Rio Grande do Sul, lá em Santana do Livramento. Pois é, será que morre pouco ou morre muito? Aí vai entrar também outra questão, que são, lembra quando eu falei lá da busca ativa pelos humanos? Tem que entrar um experimento que se chama eficiência do observador. O que que é isso? Uma pessoa vai na frente e vai largar algumas carcaças, ou de morcego, ou de animais parecidos com morcegos, lá no entorno do aerogerador, e o mesmo tempo que está estipulado na metodologia para fazer a busca pelas carcaças, vai ser usado para fazer a busca por essas carcaças. Vamos supor que a pessoa que vai na frente vai jogar 5 carcaças. Aí vou eu lá, eu não sei a localização delas, né? Eu não vi onde é que essa pessoa jogou. E eu vou lá vamos supor que eram 15 minutos também que está estipulado na metodologia. Eu vou lá em 15 minutos, eu tenho que descobrir a minha eficiência. Eu vou achar quantos dessas carcaças. Vamos supor que eu ache uma carcaça. Então minha eficiência vai ser de 20%. Depois, essa eficiência do observador, a gente vai ter que colocar numa análise estatística, num teste, para poder entender quantas carcaças que essa pessoa que está buscando deixou passar. Então, vamos supor não, a gente achou 210 carcaças lá ao longo desses 48 meses. Se a minha eficiência de observador é de 20%, então significa que eu encontrei apenas 20% dos animais que morreram lá. Então, teria 5 vezes mais, né? Então, teriam 1.100 animais mortos. Entenderam isso também? Se não entenderam, escrevam ali que depois a gente volta no assunto. Além da eficiência do observador, a gente tem que levar em consideração a remoção de carcaças. Por exemplo, morreu um bicho lá no dia 1. Eu vou fazer a minha busca no dia 5. Aquela carcaça já pode ter sido removida por uma raposa, por uma cobra. Então, eu tenho que fazer um outro teste também com carcaças, colocando lá e vendo quantos dias demora para uma carcaça parecida com a de morcego ou de ave para ser consumida. Então, eu vou pegar um número X de carcaças, com um número conhecido de carcaças, liberar por lá e acompanhar de 24 em 24 horas até ver quantos dias aquela carcaça ficou por lá. Depois, esse resultado também vai ser incorporado nessa análise da eficiência do observador, da remoção de carcaças, para ver quantos bichos possivelmente morreram lá naquele local. Para tentar exemplificar tudo isso que eu estou falando para vocês, que eu já sei que já estou em 1 hora falando, espero que não esteja chato, a gente continuou fazendo, depois do estudo, entre 2015 a 2020. A gente não, a gente fez um estudo de 2018 a 2020. As outras empresas fizeram o estudo de 2015 a 2020, que é a continuação daquele primeiro estudo que eu falei que morreram 210 carcaças. Não, 210 animais se transformaram em 210 carcaças encontradas. Então, de 2015 a 2020, as amostragens não foram mais de janeiro a janeiro como eram feitas antes. Foram feitas apenas de novembro a abril. Por que de novembro a abril? Porque lá em Santana do Livramento, de novembro a abril, aqui para nós no Rio Grande do Sul, é o período mais quente do ano. Então, são apenas 6 meses do ano que são amostrados. Eu concordo com isso? Não, não concordo, mas enfim, foi o que a FEPAM liberou para a Eletrosul, que era o empreendedor, para fazer a amostragem nesse período mais quente, que é onde morre mais morcego, morre mais ave. Por que que eu não concordo com isso? Porque nos outros 6 meses também morre bicho. E não é porque nos primeiros 4 anos de instalação dos parques eólicos que morreu pouco bicho nos 6 meses mais frio
do ano, que ao longo dos outros 4, 5, 10, 20 anos, no, no período frio, também vai morrer pouco. Não, pode ter picos de morrer muitos bichos. E além disso, não só a abundância, as espécies que morrem. Por exemplo, lá em Santana do Livramento, num mês frio do ano, durante a gente fazia amostragem lá nos primeiros 4 anos, morreu um jovem de águia chilena, que é um bicho extremamente raro. Isso não é importante ser amostrado? Sim, é muito importante ser amostrado. Por isso que eu não concordo que esses 6 meses mais frios do ano também não sejam amostrados. Tá, então continuou a amostragem de 2015 a 2020, e ali em 2015 e 2016 foram encontradas 7 carcaças, depois de 2016 a 17, 13 carcaças, 17 a 18, 2, 18 a 19, 5, 19 a 22. Então, aqui são 13, 20, 22, 27, 29 carcaças que foram encontradas. Fazendo todas aquelas análises ali que eu falei para vocês, do eficiência do observador e a remoção de carcaças, a gente chega a uma frequência estimada de 247 animais que morreram por ano em cada um dos 3 parques eólicos. Vocês entendem que dessas 27, 29 foram encontradas, né? Mas a estimativa é que de 247 mortes ocorreram em cada um dos 3 parques por cada um dos anos. Então, cada ano morreu 247, mais 247, mais 247. Quase 750 morcegos. Aqui a gente está falando só de morcegos, tá? Se a gente vai passar para aves, aqui embaixo é a mesma análise. Então, morreram 430 aves em cada um dos parques eólicos. Isso dá uma média, aqui é frequência por aerogerador por ano. Então, são mais de 5 morcegos que morreram em cada um dos aerogeradores em cada um desses anos analisados. E para as aves, dá uma média de 9, 10 aves em cada um dos aerogeradores. Comparando isso com outros estudos, tanto do Rio Grande do Sul, quanto do Brasil, quanto dos Estados Unidos, Canadá, que são locais que já têm empreendimentos eólicos implantados há mais tempo, esses são médias próximas do que ocorre no mundo todo. Aqui que entra o papel do consultor, né? De fazer essa busca, essa leitura e ser um especialista também nesse tipo de empreendimento, de fazer essas comparações e ver se o que está ocorrendo no local que está trabalhando ocorre no resto do mundo também. Então, esses aqui, além disso, para fechar essa parte também do parque eólico, para vocês terem uma ideia, esses são os 3 parques eólicos que começaram lá em Santana do Livramento, que a gente começou a trabalhar. Depois foram implantados mais 3 parques eólicos aqui nessa porção noroeste, outros 3 nessa porção nordeste, outros 3 nessa porção mais sul. Aí entra também o papel do consultor, de fazer uma análise integrada de todos esses parques eólicos, de como eles estão afetando a fauna, principalmente a lada, né, que seria morcegos e aves, lá naquela região. Porque uma coisa é analisar só esses 3 parques eólicos. Outra coisa completamente diferente é analisar esse conjunto de parques eólicos, que vão ser lá 10, 12 parques eólicos, contando lá com já quase 200 turbinas, 200 cataventos, com projetos para expansão para chegar até 750 geradores. É ótimo, é uma energia limpa, causa pouco impacto comparado com uma usina hidrelétrica, por exemplo, de grande porte. Sim, claro que sim, causa pouquíssimo impacto. Mas nós, como consultores ambientais, temos o dever de saber os problemas que causam e informar a sociedade, para a sociedade também ver como que ela quer tratar essa questão. Quais são as medidas mitigadoras? Se, através desses estudos, a gente viu, por exemplo, que lá entre 10 de janeiro e 15 de fevereiro ocorre uma grande migração de aves, ou ocorre uma grande mortandade de morcegos em anos consecutivos.
vale entrar ali o papel do consultor, aliado a outras forças, o lado bom da força, o lado claro da força, fazer com que a energia, nesse período que houve já mortandade gigantesca em anos anteriores, que a produção de energia seja diminuída. Não vai dizer que vai parar a produção de energia para causar danos ao empreendimento. Não, apenas desligar determinados cataventos, determinadas turbinas em determinados períodos do dia, que onde se sabe que os morcegos ou as aves têm a maior chance de morrer. Então, isso seria uma medida mitigadora, que já foram feitos estudos também isso nos Estados Unidos e Canadá, dizendo que essa perda não chega a 1% de valor para o empreendedor. Aqui é mais ou menos a mesma análise, só que com mais ou menos não, é exatamente a mesma nesses outros parques aqui, ó, nesses parques do entorno, esses em amarelo. Nesses parques do entorno, para explicar para vocês também, não é aquele modelo de turbina alemã, que tem 150 metros de altura. São aerogeradores de menor porte, então a torre é menor, a torre é de 80 metros e as hélices são do mesmo tamanho. Mas como a turbina é menor, então ela vai atingir animais que não se deslocam entre 50 metros de altura e 150 metros, mas sim entre 30 metros de altura e 120 metros. Entende essa diferença, né? Por ele ser mais baixo, com o mesmo comprimento de hélice, ele pode atingir e matar outras espécies que possuem comportamento de voo diferente do que aqueles que são atingidos naquele outro modelo de aerogerador. Vejo que esses aerogeradores aqui, ó, a estimativa é de 644 morcegos mortos por ano em cada parque, enquanto que esse outro, desculpa, esse outro modelo de aerogerador aqui, ó, matava a estimativa de mortes de 247. Então, esse número aqui são 3 vezes maior. Vejam como uma pequena diferença de modelo de equipamento pode causar um impacto muito maior na fauna. Também tem diferenças para as aves, tá? Eu acho que eles conseguiram entender essa diferença, né? Equipamentos diferentes podem matar mais ou matar menos. Então, também, o consultor consegue opinar quanto a isso? É difícil. É difícil, mas a partir das experiências que já existem no Estado, podem ser efetuadas conversas, seminários com o órgão licenciador, no caso, do Rio Grande do Sul, é a FEPAM, para que esses modelos não sejam mais instalados no Estado. Então, ali também entra o papel do consultor ambiental. Vejam que ele tem poder para conseguir, ele pode ter poder para tentar convencer o órgão licenciador a não fazer mais isso. Tá, eu acho que eu vou passar essa parte dos morcegos, que eu acho que vocês já entenderam, tem uma gama gigantesca. Só para exemplificar também, para acabar também lá em Livramento, os grandes problemas foram os 3 primeiros parques eólicos, lá com o modelo alemão de turbina, foram feitas redes de transmissão subterrâneas. Então, isso não impactava aves de forma alguma e mamíferos, répteis, e anfíbios também não eram impactados pela construção de uma rede de transmissão aérea. Uma rede de transmissão aérea exige que sejam abertos grandes buracos para a instalação de postes. E esses buracos, quando eram abertos, não eram fechados imediatamente, ficavam lá abertos 2 meses. Então, vocês imaginam a quantidade de serpentes, roedores, mamíferos que caíram dentro desses buracos e eles não conseguiam sair. Morriam ou de fome lá dentro, ou morriam afogados porque ficavam cheios de água. Então, esses são problemas que a gente conseguiu também informar para a FEPAM, a partir de seminários, falando que essa opção por redes de transmissão aéreas dentro de parques eólicos não é viável para o estado do Rio Grande do Sul por causa desses impactos ambientais que causam na fauna. Vou tentar passar rápido também, que eu sei que está passando o tempo, né? Outros empreendimentos que Pode eu falar trabalho, tranquilo, viu, Cassiano? Pode, é? pode Tá, falar. tá bom.
Outros trabalhos que eu executo, outros estudos, são para o DENIT para pavimentação e duplicação de rodovias. São diretrizes, são metodologias diferentes do que são adotados nos parques eólicos. E quem coordena, como comecei lá no começo falando, me iniciei no começo, quem coordena todas essas metodologias é a Coordenação de Meio Ambiente, chamada CGMAB. É um órgão dentro do Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, né, de infraestrutura viária. Então, é ela que vai contratar as empresas mediante licitação e vai fiscalizar o serviço de gestão ambiental. Dentro dessa gestão ambiental existe a supervisão ambiental, o gerenciamento ambiental e a execução dos programas ambientais. A supervisão ambiental vai dar suporte para as empresas que prestam a construção das rodovias, fazem a pavimentação, que fazem a construção da drenagem, que fazem os, os taludes, que são são aqueles recortes no terreno, né, para não desmoronar para cima da rodovia. Então, essas empresas têm que dar todo esse suporte ambiental para essas construtoras, né? Às vezes, numa estrada de 200 quilômetros, não tem apenas uma construtora, e sim três, quatro, cinco. São divididos por trecho, né? São licitações também que são conquistados pelas empresas que conseguem fazer pelo menor preço. Então, dentro dessa supervisão ambiental, existem todos esses programas que vão estar aparecendo aqui, para vocês terem uma ideia. Aqui, um consultor ambiental também pode atuar dentro de todos esses aqui. Eu trabalho nesse programa de proteção à fauna e à flora, que é um deles que tem dentro de toda essa gama. Acho que são 9, 2, 4, 6, 7, são 8. Repetindo, essa é a realidade que eu conheço, tá? Então, por isso que eu consigo falar com um pouquinho mais de conhecimento. Então, eu trabalho dentro desse programa de proteção à fauna e à flora. Lá, os ônus e os bônus, né? A gente tem o privilégio, assim dizer, eu como biólogo, sou muito feliz por ter trabalhado em todos esses, estar trabalhando ainda em dois desses, porque eu consegui conhecer praticamente todos os biomas do país. E eu estou apto a, a, a trabalhar, a estudar com a mastofauna desses diferentes biomas do país. Então, o Brasil é muito rico, tem animais que existem só em determinados biomas, né, que são as espécies endêmicas, só ocorrem lá em determinado lugar, e tem outros animais que ocorrem no país todo. Cada uma desses programas ambientais, apesar de serem regidos pela mesma instrução normativa, eles exigem metodologias diferentes também, como eu já estou falando para vocês desde o início, né? Então, esses são alguns dos bichos que a gente consegue trabalhar através de captura. Esse aqui é um outro modelo de ratoeira, aquela que eu mostrei para vocês é chamada de armadilha Sherman. Essa aqui é uma armadilha um pouquinho maior, chamada gaiola. Ela vai uma isca aqui dentro, é armada em cima de árvores, no chão, no solo. E a gente captura. Isso aqui é uma cuíca também, cuíca de quatro olhos, chamada. Essa aqui é uma outra cuíca. Essa aqui é endêmica da Mata Atlântica. Além das capturas, a gente faz o reconhecimento através de pegadas, né, de sinais indiretos, visualização direta de animais, e aqui a gente tem que estar apto a também a saber diferenciar, por exemplo, nesse caso, uma ariranha de uma lontra, e aí, através desse conhecimento que a gente tem de todos os biomas, a gente sabe onde tem a maior chance de ocorrer as espécies, e a gente consegue diferenciar em campo também eh, essas espécies, né? Mas vejam que não é de uma hora para outra, é um conhecimento adquirido ao longo dos anos. Além disso, outro resquício de animal, de mamíferos, que é muito rico, são os crânios que a gente encontra na natureza. E aí a gente tem que estar apto a reconhecer esses crânios. Se a gente não consegue reconhecer em campo, se a gente tem a possibilidade de trazer para casa ou para a universidade, é ótimo também. A gente vai conseguir medir, procurar em livros.
O livro tem que estar sempre junto, né, com o consultor ambiental, porque a gente nunca vai ter esse conhecimento completo e sempre tem atualização do conhecimento. E assim a gente consegue ir se atualizando também. Mas crânios são uma excelente forma de estudo e de saber a fauna que existe lá no, em determinado local. As câmeras fotográficas, nem sempre a gente consegue aquela foto maravilhosa, né, como essa aqui. De ter colocado a câmera no lugar bem certinho, que o animal passou e pegou ele inteiro. Às vezes sai. Vocês estão vendo algum bicho aqui? Dá para ver só o rabo, né? Mas é exatamente a mesma espécie que eu mostrei para vocês ali antes, daquele bem enquadrado. E a gente tem que ter a capacidade também de reconhecer esse pedaço do bicho através da câmera fotográfica. A gente não pode jogar fora um registro desses, porque ele é extremamente importante. Não é todo dia que uma câmera registra um puma passando na frente de casa, né? As câmeras fotográficas, se a gente tivesse presente, eu ia mostrar para vocês, mas olha, existem diversos modelos, né? Esse modelo, por exemplo, ele é diferente desse que está na apresentação. Mas basicamente, o funcionamento deles é muito semelhante. São 4 ou 8 pilhas, e aí tem uma telinha que aqui a gente vai fazer a configuração dela, colocando modo vídeo ou foto, ou a combinação dos dois. E aqui a gente pode fazer programações, tipo, aí eu quero que ela filme só das 6 da manhã até as 6 da tarde. Ou quero que ela filme 24 horas. Eu quero que ela filme por 30 segundos e pare por 1 minuto. E depois filme de novo por mais 30 segundos e pare por 1 minuto. Então tem várias configurações. Eu consigo alterar a intensidade dos LEDs aqui, né, que vão dar iluminação para as fotos noturnas. Eu posso deixar ele mais brilhante ou menos brilhante. Eu consigo alterar se eu estou trabalhando só com uma espécie, por exemplo, bicho, eu só quero tirar foto de bicho grande. Então eu vou regular o sensor dela para pegar só bicho grande e assim por diante. Então, esse é um conhecimento também que a gente tem que ir acumulando, tem que estudar, tem que ler os manuais para conhecer o equipamento que a gente trabalha. No momento que tirar a foto, aqui vocês estão vendo dois bichos, né? São animais iguais? Quem que vota que é igual? Eu não vou conseguir ver, né? Mas enfim. Ó, já tem gente dizendo que não, são diferentes. Exatamente, um é um cateto, esse aqui é o cateto, ele tem um colar ao redor do corpo, e esse aqui é um queixada, tem uma parte branca no queixo. Então, no momento que tirar a foto, eu vou ter que saber, o consultor ambiental vai ter que saber, ou então ter o telefone de quem saiba e mandar a foto para essas pessoas. Por isso que é importantíssimo ter essa rede de contatos, de amizades, de parceiros de trabalho, de colegas da universidade, de colegas de trabalho, de professores que saibam mais que vocês, de instituições que estudam determinados grupos. Então, é sempre bom ter essas parcerias para eventuais dúvidas, eventuais ajudas. Eventuais não, constantes. E sempre é necessário essa troca de informações, de experiências. Então, saber posicionar a câmera também leva algum certo tempo, é tentativa e erro, né? Vai ter que fazer testes, conhecer o equipamento, saber a altura que vai posicionar a câmera fotográfica. Isso aqui é uma foto na câmera fotográfica também. Foi posicionada, isso aqui era uma árvore caída, tá 1,5 metro do chão, foi posicionada exatamente para pegar o bicho em cima da câmera fotográfica. Isso aqui é uma irara, para quem não conhece, é chamado também de papamel. Outras metodologias que a gente acaba estudando também, além daquelas armadilhas para captura de roedores, são os pitfalls. Isso aqui na parte de herpeto são muito utilizados, tanto que em estudos ambientais a gente utiliza em parceria a mastofauna e a herpetofauna, que pode cair serpentes, lagartos, anfíbios, patos, cuicas. São baldes enterrados no chão, de diferentes tamanhos. Às vezes a gente enterra baldes de 200 litros, que não é nem um pouco agradável, né? Marília e Paulo também conhecem bem sobre isso. E são instaladas lonas ou telas em diferentes formatos. Aqui é apenas uma metodologia, são baldes, a 4 metros de distância tem a tela, né, interligando esses baldes, e o objetivo é que o bicho venha, bata aqui nessa tela,
corre por um lado, ele vai cair dentro do balde, vai correr pelo outro, pelo outro lado, cair dentro do outro balde. Então, tem diferentes formatos. Podem ser instalados assim em triângulos. Não é triângulo o nome certo. Mas, enfim, nesse formato aí. Que essa aqui é mais ou menos a mesma, é um corte, né, do solo, mostrando para vocês entenderem bem. A tela pode ter diferentes alturas, mas varia ali em 1 metro. Vai depender do grupo focal também, né? Que a gente quer capturar. Até 1 metro, por exemplo. Ou pode ser só em linha reta, contemplando. Aí sim, eles podem ser instalados dentro do mato. Essa linha de pitch aqui ia mais 40, 50 metros para dentro do mato e ficava também mais a metade para fora do mato. Ou então apenas no mesmo ambiente, cortando o ambiente para que os bichos também batam ali e caiam dentro dos baldes. Aqui também é importante a revisão, é importante colocar isopores dentro, porque o bicho não morra, blá, 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 blá. São coisas que a gente vai conhecendo conforme vai trabalhando com determinada metodologia. Mas é conhecer a metodologia e conhecer o equipamento para ter resultados bons. O que eu preciso levar para campo hoje em dia? Antigamente, a gente levava muita coisa. Dependendo do grupo que a gente vai trabalhar, basta a gente levar o telefone hoje em dia, porque dentro do telefone já tem o GPS, tem apps muito bons, com a qualidade e coordenada geográfica perfeita. Dentro do app mesmo, a gente consegue já tirar a foto com o bicho e com a coordenada geográfica, né, inserida, tudo a mesma coisa. Dependendo do grupo que a gente vai trabalhar, a gente precisa levar um binóculo. Por exemplo, quem trabalha com passarinhos, é obrigatório que leve um binóculo, né? Como é obrigatório que leve um microfone para gravar sons que não consegue identificar em campo, e caderneta de anotação, né? Que eu acho que o celular ainda não substitui a caderneta, que a caderneta é a nossa comprovação, é o nosso lembrança de campo, que a gente faz todas as anotações, que às vezes no telefone acaba, né, pode se perder, né? Não é a mesma coisa anotar na caderneta a lápis, todas aquelas questões um pouco mais naturalistas, falando sobre a característica do bicho que a gente não identificou no momento, onde é que ele estava. Isso no telefone a gente acaba não conseguindo digitar, até por estar com a mão suja, estar de luva e tal. Algumas das metodologias que eu utilizo em campo são transectos. Transectos são caminhadas por tempo. Vamos lá, tá na metodologia, eu tenho que caminhar na área X, lá eu tenho que caminhar meia hora, 1 hora, todos os dias durante 7 dias. Então eu vou caminhar lá bem devagarinho, quase sem sair do lugar, para cumprir aquela meia hora. Ou então tem áreas que eu tenho que cumprir o transecto também, são transectos de 5 quilômetros, que eu vou caminhar silenciosamente para tentar encontrar os animais diretamente, e aí quando encontrar o animal, eu tenho que saber, tenho que conseguir identificar ele, ou diretamente ou por foto, ver que esse aqui não é apenas um bugio preto, ele é o bugio preto da cauda vermelha. Então, ele já é uma espécie diferente do bugio preto. Então, porque se na mesma área ocorrem as duas espécies, eu vou estar perdendo um dado. Então, ali entra também o conhecimento do consultor. Eu tenho que encontrar cocô no chão e conseguir identificar. Tem muitas espécies que isso é muito fácil. Por exemplo, anta, capivara, eh, eh, anta, capivara, qual mais que eu posso falar para vocês? Ratão do banhado, por exemplo, são espécies muito características que são daquela espécie. Então, eu não preciso ver o bicho, através do cocô dele, eu vou saber que bicho que passou por lá. E talvez eu nem tenha chegado perto dele. Através das pegadas também, eu tenho que identificar que espécie passou por lá. Sempre tirando fotos para serem depois colocadas no relatório ou no momento que a gente for questionado. Ah, você viu aquela espécie lá através de pegada, como é que você pode me confirmar? Não, tá aqui a pegada, eu te mostro, com base no livro, na bibliografia tal e tal. Esse aqui são as medidas, é o formato da pegada, é o tamanho da passada. Então, sem a menor dúvida, a espécie X foi encontrada lá naquela área.
as capturas, né? Já mostrei para vocês. Uma parte que não é muito legal desse meu trabalho são os atropelamentos, que a gente encontra muito bicho atropelado, né? E mas aí tem que entrar, sair um pouquinho a parte bucólica da profissão e entrar a parte profissional. É ver que o mesmo bicho atropelado ele vai ser fonte de dado. Então, tem que aproveitar esse animal que já morreu, mas aproveitar aquele dado para ser transmitido para alguém, para que esse alguém possa fazer alguma coisa com esse bicho que morreu, que essa morte não tenha sido em vão, né? Um dos, uma das ideias que tem aí que está difundida é o sistema Urubu. Não sei se vocês conhecem, mas que qualquer cidadão pode baixar no celular, tirar foto, vai sair com a coordenada, e isso vai para uma base de dados que está sendo trabalhada ainda, agora já teve algumas mudanças nesse sistema, e vai ser disponibilizado esses dados também para toda a comunidade, para que possam ser estudados esses dados também, né? Então, é uma forma de contribuir de uma forma indireta, mas contribuir com aquele bicho que morreu, tirando uma foto e mandando para essa base de dados, que talvez não seja perdido e seja muito recompensado. Um dos bichos que mais eu senti até hoje em ver morto foi esse tamanduá-mirim. Eu vi ele morrendo, o carro que passou imediatamente na minha frente, eu não vi ele sendo atropelado, mas quando eu cheguei nele, ele estava agonizando ainda e morreu. E o que a gente tem que fazer é que esse dado depois que o bicho some, não seja perdido. Então, por isso, essa importância de anotação de dados e transmissão de dados, das parcerias. Passar esse dado para quem consiga fazer alguma coisa com isso. Então, isso são todos animais que são raros já na nossa fauna. Tamanduá-bandeira, uma onça-parda, puma, aqui uma jiboia, também são raros de serem vistos. Então, esses bichos não podem simplesmente morrer e não servir de base para ninguém. Porque esses pontos onde ocorrem maiores atropelamentos, depois eles podem virem a ser contemplados com passagens de fauna, por exemplo. As passagens de fauna eu vou explicar para vocês aqui com essas duas fotos. É a mesma estrada, quase no mesmo trecho. Eu passei agora semana passada. É uma estrada estadual, não é aqui no Rio Grande do Sul, mas que até ela tem um pedaço ali que está assim, que as copas das árvores se unem, né? Elas estão por cima, elas formam um telhado. E agora estão sendo cortadas as árvores nas laterais e a estrada está ficando assim. Nenhuma árvore se une com a outra pelas copas. Aí o que que acontece? Os animais têm que ir para o chão. No momento que eles vão para o chão, eles têm muito mais chance de morrerem atropelados, né? Por exemplo, eu vou mostrar para vocês um vídeo. Vamos lá se eu conseguir agora. Deixa eu mudar aqui. Ah, não vou conseguir. Deu erro. Deu erro no meu vídeo. Mas enfim, eu ia mostrar para vocês a agonia de um sagui. Vocês estão enxergando? Voltou para a foto da preguiça? Não, tá. Descompartilhou. Tá, deixa eu voltar. Acho que agora voltou, né? Voltou. Tá. Eu ia mostrar para vocês o vídeo de um sagui. Um sagui que certamente ele estava acostumado a passar por cima das copas das árvores para poder cruzar a rodovia. Então a rodovia não era uma barreira geográfica para ele. Ele conseguia ir para um lado e ir para o outro, para se alimentar, para dormir, para conseguir alimento, para conseguir parceiros, para fazer o que ele quisesse. No momento que corta essas árvores, a rodovia acaba se tornando uma barreira geográfica para ele. Eu consegui filmar o sagui do lado da rodovia, esperando os carros passar. Os carros se aproximavam, ele voltava para o interior do mato e depois vinha de novo. E é até que ele
não vê mais nenhum carro, nenhum caminhão, ele consegue cruzar correndo pela rodovia. Eles são animais para viver em cima das árvores, não para ir para o chão. Então a chance desses bichos morrerem em pouquíssimo tempo vai ser muito grande. E aí a imbecilidade humana é tão grande que depois que fazem todo esse corte, que obviamente rodovias são necessárias, mas tem maneiras corretas e maneiras não tão corretas assim para fazer a rodovia, que às vezes não precisam cortar uma mata que vai interceptar esses dois lados da vegetação para os animais passar. E aí são feitas passagens de fauna aéreas. Até hoje não se sabe realmente a efetividade das passagens de fauna. Se aquele sagui lá que estava acostumado a passar em qualquer uma das árvores que se interceptavam lá nas copas, se ele vai conseguir passar por cima. Já tem relatos que dos bichos que passam? Sim, tem relatos. Mas não se sabe realmente a efetividade disso. Tanto essas passagens aéreas quanto essas passagens subterrâneas. Aqui está um modelo bem legal de passagem subterrânea, que tem a passagem, essa aqui é a principal, né? Aqui na parte um pouco mais baixa é a parte onde vai ter o escoamento de água, sendo que as passagens de fauna por si só não funcionam. Elas precisam obrigatoriamente ter essas barreiras de contenção, que são cercas direcionadoras, que se estendem diferentes distâncias, né? Quanto maior a distância que se estende paralela à rodovia, melhor, porque o bicho vai ter a tendência de bater na tela desculpa, antes de passar para a rodovia e vai ser direcionado, são telas direcionadoras, vai ser direcionado para a passagem de fauna. No momento que o bicho aprende que tem a passagem de fauna ali, aí sim, ele vai passar para um lado e para o outro de uma maneira segura e né, que vai conseguir, vai perpetuar a espécie. A gente tem que pensar sempre na espécie, não no indivíduo, né? Muitos indivíduos vão morrer para que a espécie seja perpetuada. Infelizmente é assim. E as passagens de fauna têm essas regras básicas, onde é feito também o monitoramento. Aqui, vou mostrar para vocês, tem... Eu também fiz o monitoramento na BR-101, são caixas de areia, que quando o bicho passa aqui, a gente vai diariamente ver que bicho passou. Através da pegada, a gente identifica a espécie, né, sem ver ele. E também são instaladas câmeras fotográficas dentro dessas caixas de metal. Essa passagem também tem uma claraboia. Essa luz aqui, que vocês estão vendo aqui no meio, é essa claraboia aqui que fica entre as duas pistas da rodovia. Isso também é ótimo, porque ele não torna o ambiente escuro. Tem alguns animais que vão chegar e ver, mesmo durante o dia, totalmente escuro, eles não vão passar. À noite, mais tranquilo. Além disso, tem outros bichos que aprendem a caçar nas entradas e saídas dessas passagens de fauna, né? Mas aí são problemas que também não foram analisados ainda. Quanto efetiva essas passagens de fauna são, não se sabe responder. A gente sabe que elas funcionam, porque a gente tem muitos registros pelo país todo de passagens que os bichos utilizam essas passagens. Mas só que não se sabe a efetividade. Então, diante de, até bem pouco tempo atrás, não tinha como o DENIT colocar nos contratos para a obrigatoriedade de construção dessas passagens de fauna. Então, aí, as construtoras vão empurrando com a barriga porque elas não querem gastar, quanto menos elas gastar, melhor, né? A estimativa de gasto por uma construção de uma passagem de fauna, eu estava lendo agora o mês passado, fica entre 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. Então, ninguém quer fazer uma coisa dessas se realmente não se sabe se funciona. Então, entra aqui o papel do consultor ambiental de elaborar desenhos, amostragens eficientes para conseguir responder essas perguntas que ainda são novas e que precisam muito ser respondidas. E um pesquisador só não consegue, tem que ter um grupo, né? Bom, as coisas ruins desse consultor ambiental, além daquelas questão de viagem, outras coisas, tem atola carro, passa por dentro de rio, a gente encontra muito caçador, muito ladrão que acabam roubando as telas das passagens de fauna, logo depois que elas são instaladas. E aqui a gente também tem que criar alternativas para que essas passagens, para que essas telas não sejam roubadas. Por exemplo, naquela foto que eu mostrei antes para vocês, lá foi sugerido
e foi aceito lá pela empresa que essas telas simplesmente fossem concretadas dentro do baldrame que faz a base, né, das telas. Então, foi feito isso, as telas estão lá já faz um ano, não foram roubadas ainda. A tendência em todos os outros projetos que eu participei era as telas serem instaladas no mês seguinte, no máximo, terem sido roubadas. Então, a gente fica trabalhando anos e anos para tentar achar o melhor lugar para colocar a passagem de fauna mediante dados, e aí a gente consegue que a construtora instale por boa vontade, até bem pouco tempo, essas passagens de fauna e um mês depois elas são roubadas. Então, isso é muito desanimador para quem fica trabalhando por tanto tempo num empreendimento, sabe o quanto difícil é conseguir aquilo lá, aquela medida que seria a recompensa do trabalho, e simplesmente ela se vai nas mãos de pessoas que roubam. Outros perrengues são abelhas, isso aqui é uma cachopa de marimbondo, né? Abelhas, isso aqui é praticamente certo, quem está em campo vai levar uma picada de marimbondo, de abelha. Então a gente tem que conhecer também o corpo, e saber se não é alérgico, ou ter, se for alérgico, ter os medicamentos certos, né? Essa questão de atolar aqui é um perrengue, sim, é um perrengue, mas às vezes é divertido. Torna o campo bem legal quando a gente consegue sair, né? Quando a gente não consegue, tem que chamar guincho, chamar ajuda, daí é difícil que a gente acaba perdendo o dia, às vezes, e ficar muitas horas parado. Mas tem coisas bem legais. As recompensas tá em diferentes partes do país, ver o nascer, o pôr do sol, conhecer paisagens novas, conhecer biomas novos, conhecer pontos turísticos novos. Isso aqui é no Mato Grosso, Chapada dos Guimarães. Conhecer pinturas rupestres. Isso aqui é no Piauí. Então, essas são algumas das recompensas que eu tive, né, nessa minha caminhada como consultor ambiental. O principal são as amizades que a gente conquista ao longo desses anos também, tanto de profissionais que fazem um campo junto, vivendo todas as dificuldades que a gente tem, trocando experiências, apresentando diferenças de animais para a gente enriquecer esse nosso conhecimento, como também as famílias, as amizades que a gente constrói visitando propriedades durante muitos anos. Isso aqui é uma família que eu estive com eles agora faz 2 semanas, também que a gente acaba conhecendo o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, o cunhado, o sogro. A gente vai, se a gente não almoça, não janta com eles, é uma ofensa. Então a gente é muito bem tratado. A gente conhece o café de todo o país, com bastante açúcar, com pouco açúcar. Todas essas diferenças culturais que existem nesse país gigantesco, né? Para terminar, eu vou tentar mostrar uns outros vídeos que também são recompensas do que a gente. Vejam que aqui não é só o lobo-guará, aqui. Aqui atrás tem o cervo do Pantanal. A gente viu o lobo-guará e logo Não tá atrás. aparecendo, Cassiano. Ah, desculpa, vamos ver. Então aqui eu tenho que compartilhar de novo. É, isso. Tenta compartilhar. Tenta descompartilhar e compartilhar o vídeo. Esse aqui. Compartilha a tela. Compartilha e Sim, compartilha a tela. acho que foi agora, Foi. tá? Então, veja que aqui na frente tem um lobo-guará e lá atrás tem um cervo do Pantanal. Os dois na mesma imagem, tipo National Geographic. Essas são recompensas que acontecem só com quem está em campo, realmente, né? Procurando os animais, procurando fazer o estudo. E, em muitos momentos a gente tem sorte. Claro que não é todo dia que a gente vê isso, né? Isso aqui foi uma vez na minha vida e não vai ser outra, não vai ter outra. A gente tem muita sorte de ver isso, mas são momentos que marcam muito e recompensam todas as dificuldades, picadas de abelha, de marimbondo, noite sem dormir, carro quebrado, pneu furado, atolada. É uma alegria interminável. Te leva para a vida toda isso. Isso foi no Mato Grosso. Quando vocês encontrar algum bicho que vocês querem ver por mais tempo, nunca saiam do carro. Vocês dentro do carro criam um- uma bolha invisível. Dificilmente os bichos fogem. No momento que descer, eles têm a tendência de desaparecer.
Então, esse foi um registro bem legal. Outro registro legal, Marque Abra. Estão enxergando? Um rio? Sim, sim. Tá. Aqui eu vou explicar para vocês. Aqui foi um momento também, são botos e a ariranha. A ariranha pegou um peixe gigantesco, saiu da água, está se alimentando. Isso também são situações incríveis porque eu não conhecia. Os botos se unem com as ariranhas, eles criam um círculo dentro da água para se alimentar. E, pelo visto, eles têm bastante sucesso, né? E aí que tinha boto cinza, o tucuxi, e boto cor-de-rosa também. Duas espécies juntas com as ariranhas se alimentando. Os botos são mais difíceis de ver, né? A gente só acaba vendo só eles se movimentando na água. Outros são momentos aqui também de a gente encontrar caçadores armados, né? Em campo. Também às vezes são momentos tensos, mas é muito frequente a gente encontrar caçadores e a gente tem que saber lidar com eles e pegar o lado bom deles, que é saber onde estão os animais. Se tu encontra um caçador numa área, a gente sabe que eles sabem o local onde pode aparecer determinado bicho. E tem mais uns vídeos para terminar. Tá aparecendo? Sim. Então, aqui também anta, que a gente ficou muito perto. Quando que a gente imagina ficar perto de uma anta, né? A de trás, no caso, né? Transectos noturnos também, que a gente encontra muitos bichos, né? Muitos mamíferos, que é o hábito dele, né? Então a gente tem que saber o horário para procurar esses bichos. Tamanduá-mirim, uma jaguatirica a menos de 3 metros, que também a gente pensa num felino, uma aproximação do felino. Isso aqui é sem zoom, tá? Não tinha zoom nenhum nessa foto. Ela estava realmente muito perto. É reconhecer o crânio, pegar medidas, se não conseguir buscar em livros, em guias, são muito importantes a gente estar sempre atualizado, né? E eu acho que deixa eu ver se tem mais um. Eu vou terminar com esse aqui, ó. São situações também que a gente acha maravilhosas, assim. Eu deixei todos os vídeos no mudo porque tem comentários meus que não dá para, que é tamanha felicidade assim que não podem ser audíveis para outras pessoas. É aqui um macaco prego aprendendo a se alimentar da fruta tal ali. Esse é um jovem. São momentos únicos assim que a gente consegue capturar estando em campo. Ele tentando abrir o fruto para pegar a semente para se alimentar. Vou colocar mais um para vocês. Aqui também a gente tem a lenda de animais que são perigosos, né? Queixadas. Aqui tinha um bando com 120 queixadas. E aqui a gente estava a menos de 10 metros deles. A gente tem que. Claro que tenho medo, claro que eu tenho medo. Eu tento ficar o mais seguro possível. O mais seguro possível significa estar perto de uma árvore que a gente consiga subir. Mas sabendo lidar com os bichos, sabendo o comportamento deles, conhecendo, né, o animal, a gente sabe como se comportar com ele também. Então, é um respeito mútuo. Eu estava aí a 10 metros dos bichos, dessa vara gigantesca aí, né, de 120 animais. Eu sei que eram 120 porque a gente começou a contar desde o primeiro que começou a cruzar essa trilha. Então, eles foram contados. E é um grupo gigantesco. E a gente teve oportunidade, eu e mais pessoa, eu estou sempre junto com alguém, né? Eu nunca vou sozinho para o campo, raramente. Nunca não, mas raramente. Então, é a importância de conhecer para poder preservar e, e mostrar relatórios eficientes, né? Deixa eu voltar para a apresentação. Através
Voltou a apresentação? Voltou? Tá. Então, para finalizar é isso, espero sequei a garganta, tentando falar um monte de coisa para vocês. Passou bastante do tempo, me desculpa. Mas o que eu acho que é legal, porque eu queria ter vivido isso quando eu estava na graduação, no mestrado, e às vezes eu não consegui. Mas buscando informações, eu consegui ter essa vida de consultor. Claro que não é. Aqui a gente mostra só o que a gente quer, né? Mostra as coisas boas, um pouquinho das dificuldades, mas é bem difícil não ter não ter uma continuidade de estudos, de trabalhos. Eu já passei 6 meses sem trabalho. Então, é uma opção minha ter essa vida de consultor, mas por vezes é bastante difícil. E com a mudança dessas regras ambientais, talvez dificulte mais ainda. Mas é recompensador, assim. Aqui eu mostrei as fotos, né? Mas tem todo um filme por trás disso. Mas que valeu a pena ser vivido. Espero que eu tenha conseguido passar isso para vocês. Pode me perguntar o que vocês quiserem, qualquer dúvida que vocês achem boba, não é boba. Pode me perguntar que eu vou tentar responder da melhor forma possível. Se vocês estiverem com vergonha também, anote meu e-mail aí e depois me pergunte por e-mail, eu tenho o maior prazer também em responder, ajudar. Tiverem dúvida em projeto, eu também posso contribuir com um pouquinho que eu sei, posso ajudar como vocês quiserem, tá? Muito Valeu. obrigada, Cassiano. Tua palestra foi ótima, super gostoso te ouvir, ver as fotos e vídeos mais ainda, né? Que é bom. Essa parte maravilhosa de estar no campo, de ver, de estar em contato com os animais é muito gostoso. Eu tenho saudade um pouco. Sim. Já tenho umas perguntas aqui, Vamos então lá. Tá. vou